Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falaremos nesse vídeo sobre gestação ou gravidez. Tudo o que envolve uma gestação. Desde já peço que se inscrevam, comentem, compartilhem e deixem seu gostei. E ative o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade. Obrigada! Gravidez é o período de cerca de 9 meses de gestação nos seres humanos, contada a partir da fecundação e implantação de um óvulo no útero até o nascimento. Durante a gravidez, o organismo materno passa por diversas alterações fisiológicas que sustentam o bebê em crescimento e preparam o parto. A fecundação pode dar-se através de relações sexuais ou ser medicamente assistida. Após a fecundação, o óvulo secundado desloca-se ao longo de uma das trompas de Falópio e implanta-se na parede do útero, onde forma o embrião e a placenta que o alimentará. O desenvolvimento do embrião tem início com a divisão do óvulo em múltiplas células. É nesta fase que se começam a formar a maior parte dos órgãos, muitos deles funcionais. A partir das 8 semanas de idade gestacional, o embrião passa a ser designado feto e apresenta já a forma humana, que se desenvolverá continuamente até o nascimento. O parto ocorre em média a cerca de 38 semanas após a fecundação, o que corresponde a aproximadamente 40 semanas após o início do último período menstrual. Uma gravidez múltipla é a gravidez em que existe mais do que um embrião feto, como é o caso dos gêmeos. Os primeiros sinais que indicam uma possível gravidez são a ausência de menstruação, sensibilidade nas mamas, náuseas, vômitos e o aumento da frequência urinária. Uma gravidez pode ser confirmada com um teste de gravidez disponível em farmácias. A gravidez é convencionalmente dividida em 3 trimestres, de forma a simplificar a referência às diferentes fases do desenvolvimento pré-natal. O primeiro trimestre tem início com a fecundação e termina às 12 semanas de idade gestacional, durante o qual existe risco acrescido de aborto espontâneo, morte natural do embrião ou do feto. Durante o segundo trimestre, o risco de aborto espontâneo diminui acentuadamente, a mãe começa a sentir o bebê, são visíveis os primeiros sinais exteriores da gravidez e o seu desenvolvimento é mais facilmente monitorizado. O terceiro trimestre é marcado pelo desenvolvimento completo do feto até o nascimento. Os cuidados de saúde e os exames pré-natais apresentam uma série de benefícios para a saúde da grávida e do bebê. Entre os cuidados de saúde essenciais estão a suplementação com ácido fólico, a restrição do consumo de tabaco, álcool e drogas, a prática de exercícios físicos adequado à gravidez, comparência às consultas de acompanhamento e a realização dos exames médicos e ecografia recomendadas. Entre as complicações mais comuns estão a hipertensão, diabetes gestacional, anemia por deficiência de ferro e náuseas e vômitos graves. O termo da gravidez ocorre entre as 37 e as 41 semanas. Os bebês que nascem antes das 37 semanas são considerados prematuro, e depois das 41 semanas pós-maturo, os bebês prematuros apresentam risco acrescido de problemas de saúde. A indução de parto e cesariana não são recomendadas antes das 39 semanas, exceto por motivos médicos. Em 2012 ocorreram 213 milhões de gravidez, das quais 190 milhões em países em vias de desenvolvimento e 23 milhões em países desenvolvidos. Isto corresponde a 133 gravidez por cada 1.000 mulheres entre os 15 e 44 anos de idade. Cerca de 10 a 15% das gravidez diagnosticadas terminam em aborto. Em 2013, as complicações da gravidez causaram a morte a 230 mil pessoas, uma diminuição em relação às 377 mil em 1990. Entre as causas mais comuns estão as hemorragias maternas, complicações de um aborto, hipertensão arterial, infecções e complicações do parto. Cerca de 40% das gravidez em todo o mundo não são planejadas, das quais metade resultam em aborto. Terminologia:
Gestação ou gravidez designa a condição de uma mulher gestante, que já concebeu e que na qual evoluiu o produto da concepção. Gestação a termo é a gestação com duração entre 37 semanas completas e 42 semanas. Gestação pré-termo é a gestação com duração inferior a 37 semanas, enquanto que gestação pós-termo corresponde à gestação de período igual ou superior a 42 semanas. A gestação pode ser classificada segundo o número de gestações. Primigesta é a mulher que se encontra grávida pela primeira vez, secundigesta é a mulher grávida pela segunda vez, tercigesta pela terceira vez, quadrigesta pela quarta vez e assim sucessivamente. A gestante pode ainda ser classificada segundo o número de partos. Nulípara é a mulher que nunca deu à luz, primípara é a mulher que deu uma única vez à luz a um feto, com 20 ou mais semanas, vivo ou morto, multípara é a mulher que deu à luz 2 ou mais vezes. A idade gestacional é a educação da gestação a partir do primeiro dia do último período menstrual normal, sendo medida em dias ou semanas completas. A fecundação é a fase da reprodução em que os espermatozoides se fundem com o óvulo. Durante as primeiras 8 semanas, o produto da fecundação é denominado embrião, a partir da 8ª semana e até o parto passa a ser denominado feto. O parto pode ser classificado segundo a idade gestacional a que ocorre. Aborto designa a perda da gravidez antes da 20ª semana de gestação, podendo ser espontâneo ou induzido. O parto pré-termo é o parto ocorrido entre as 20ª e 13ª semanas de gravidez. O parto a termo é o parto ocorrido entre as 37 semanas completas e as 42 semanas incompletas, e o parto pós-termo é o parto que ocorre após as 42 semanas completas. O parto pode também ser classificado conforme sua evolução e resolução. O parto espontâneo, ou parto natural, é o parto que ocorre espontaneamente, sem qualquer intervenção. O parto induzido é o parto provocado por medicamentos ou outras técnicas. O parto dirigido é o parto assistido por ação médica. O parto eutóxico, normal, espontâneo ou fisiológico, denomina a expulsão espontânea do feto, por vias normais, enquanto que o parto distorcido é o parto que decorre de forma anormal. Uma cesariana é uma intervenção cirúrgica destinada a retirar o feto por via abdominal através de uma incisão no útero, quando não é possível ou desaconselhado o parto vaginal. Numa cesariana segmentária a abertura no útero é feita no segmento inferior, enquanto que na cesariana corporal a incisão é feita até o fundo uterino. Puerpério, o período de 6 a 8 semanas desde o fim do parto até o momento em que os órgãos voltam ao estado normal anterior à gestação. O período neonatal é o período entre o nascimento do bebê e os primeiros 28 dias de vida. Diagnósticos: primeiros sinais e sintomas de uma gravidez são a ausência do período menstrual, náuseas, vômitos e dor ou sensibilidade nas mamas. Os testes de gravidez biológicos têm uma precisão de 95% e detectam a presença na urina ou no sangue de gonadotrofina coriônica humana, um hormônio produzido pela placenta durante a gravidez. A partir das 16 e 20 semanas, é possível ouvir com um estetoscópio o batimento cardíaco fetal e confirmar em definitiva a gravidez. Ao longo da gestação, as ecografias permitem observar o feto em crescimento e por volta das 18 e 20 semanas é possível começar a sentir os movimentos fetais. Sinais e sintomas: a maior parte das mulheres grávidas apresentam uma série de sinais e sintomas que podem ser indicadores de uma gravidez. O sinal inicial de gravidez mais confiável e perceptível é a ausência de um período menstrual, ou um período muito ligeiro com pouca quantidade de sangue. Entre os sintomas iniciais mais comuns estão o cansaço e fadiga em excesso, náuseas, com ou sem vômito, durante todo o dia mas principalmente de manhã, sensibilidade ou dor nas mamas, principalmente em mulheres jovens, e aumento da frequência urinária, principalmente durante a noite.
No início da gravidez, são também comuns outros sintomas, embora nem sempre se manifestam, como a obstipação, aumento do corrimento vaginal ou ligeira hemorragia 10 a 14 dias após a fecundação, alteração do paladar, sabor metálico na boca, desejo por determinados alimentos que não consome regularmente e rejeição de outros, aumento da sensibilidade olfativa, capaz de provocar náuseas, cólicas uterinas ligeiras, tonturas e alteração de humor. No entanto, todos estes sintomas não são exclusivos da gravidez, ao mesmo tempo que é possível estar grávida sem que nenhum desses sintomas se manifeste. Existe também uma série de sinais associados à gravidez e que se manifestam logo a partir das primeiras semanas após a conceção. No entanto, estes sinais não são universais, isto é, em muitos casos as grávidas não apresentam alguns dos sinais e os sinais que apresentam pode ser diferente de grávida para grávida. Nos casos em que estes sinais se manifestem isoladamente, não é possível determinar um diagnóstico definitivo, mas casos se manifestam em vários sinais em conjunto, é possível assumir um diagnóstico de gravidez. Estes sinais incluem a presença de gonadotrofina coriônica humana no sangue e na urina, hemorragia devido à anidação do embrião no útero na terceira ou quarta semana após o último período menstrual, aumento da temperatura corporal basal de forma sustentada 2 semanas após a ovulação, sinal de Chadwick, escurecimento do colo do útero, vagina e vulva, sinal de Godel, amolecimento do istmo útero, e a presença da linha nigra, escurecimento da pele ao longo de uma linha no abdômen, provocado pela hiperpigmentação resultante das alterações hormonais, que geralmente se manifesta a meio da gravidez. Existem, no entanto, uma série de condições médicas cujos sinais e sintomas se podem confundir com os de uma gravidez. A ausência do período menstrual pode ser causada por doença crônica, por distúrbios emocionais ou alimentares ou pela menopausa. As náuseas e os vômitos podem ter apenas origem gastrointestinal, enquanto a sensibilidade nas mamas se pode dever a distúrbios hormonais. As condições que causam congestão pélvica, como câncer do colo do útero, podem provocar sintomas semelhantes a uma gravidez, e alguns tumores raros produzem falsos positivos nos testes de gravidez. Em alguns casos, mulheres com um forte desejo de engravidar acreditam vincadamente que estão grávidas, apesar de não estarem, manifestando inclusive algumas das alterações físicas da gravidez, uma condição denominada pseudocese. Por outro lado, e apesar de terem presentes vários sinais, algumas mulheres só se apercebem da gravidez quando está numa fase avançada. Em alguns casos extremos, a mulher só se apercebe da gravidez durante o trabalho de parto. Isso pode ser causado por diversos fatores, entre os quais períodos irregulares, alguns medicamentos e mulheres obesas que não dão importância ao aumento de peso. Cerca de 1 em 475 mulheres às 20 semanas e 1 em 2.500 mulheres na data do parto recusam reconhecer que estão grávidas.